Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Terça-feira, 30 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição. Governo de São Paulo vai multar em R$500 quem estiver sem máscara em espaços públicos. Carlos Decotelli tem currículo desmanchado e Bolsonaro diz que, indicado ao MEC, está ciente dos equívocos. RM Vale bate recorde diário de infectados por coronavírus. Vale do Paraíba fecha 24 mil vagas de emprego. São José dos Campos abre 1.000 vagas para castração gratuita. Essas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. 9h32, ao vivo, começa o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Sempre ressaltando aí que estamos ao vivo e a sua participação aqui conosco é muito importante. Portanto, comente, interaja conosco aqui na live do Jornal Abre Aspas, assim como já fez aí o Valderi Teixeira, nosso primeiro comentário do dia. Obrigado pela participação, Valderi, nos desejando bom dia, ótimo dia para você, Valderi. Ótimo dia a todos nós e vamos às notícias. Olha só, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas, serão multadas no valor de R$500 a partir de quarta-feira, dia 1º de julho, logo amanhã. Também será aplicada a multa no valor de R$5.000 aos estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem máscara. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária. O estabelecimento deverá fornecer máscara para permitir a entrada dos clientes que não a estiverem usando. De acordo com Dória, o valor integral arrecadado com as multas aplicadas será destinado ao programa Alimento Solidário para a aquisição das cestas e distribuição às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. Douglas, isso vai ser confuso, não vai não? Exatamente, a gente já vai começar o jornal com essa notícia aí, que agora é lei, então temos que cumprir primeiramente, mas é um traço interessante aqui do decreto, Glauco. A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa. E em caso de resistência, a PM poderá ser acionada. A responsabilidade é da Vigilância Sanitária dos estados e municípios. Se houver necessidade, a vigilância poderá recorrer à Polícia Militar ou à Guarda Civil. Portanto, agora a gente tem um caso aí que fica um pouco confuso, né? Como é que será feita a aplicação dessa multa? A gente sabe que a aplicação de multa no CPF tem vários trâmites legais a serem cumpridos, então vamos ver como é que será o pagamento, inclusive, dessa multa. Mas, enfim, é lei no estado de São Paulo a partir de amanhã. Se você não utilizar as máscaras, você paga a multa de R$500, seja na rua ou pior, né? Nos estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada das pessoas, multa de R$5.000 por pessoa. Ou seja, se eu e o Glauco aqui fomos flagrados entrando em um estabelecimento comercial sem máscara, uma multa de R$10.000. Vocês já imaginaram isso daí? Bom, primeiro ponto, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei e tem que ser cumprida, ponto. Agora, claro, assim como nós aqui na redação, você aí em casa, no seu grupo de amigos, um monte de dúvidas já aparecem. Isso que o Douglas acabou de citar, e a partir do momento em que houver resistência, a pessoa vai ser presa, então a gente até vai procurar aqui uma assessoria jurídica para ver a respeito disso daí. Vai ser presa? A Vigilância Sanitária está preparada para fazer essa fiscalização no âmbito geral das coisas ou vai só nos lugares da moda esperando que tenha alguma coisa para que possa efetuar eventualmente aí a multa e a prisão? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, o estabelecimento deverá fornecer máscara para permitir a entrada dos clientes
que não estiverem usando. Então ele não pode acionar a vigilância sanitária para cumprir o dever de fiscalização, que aí eventualmente vai chamar a polícia. Já ficou confuso isso daí. Segundo ponto, esses estabelecimentos que já estão passando por uma carestia terrível em termos de dinheiro, eu ainda vou ter que me estocar de máscara para fazer a função daquele cara que não está cumprindo a lei, que não foi preso, que não foi autuado no deslocamento até o bar, o serviço, o que for ali, aí chega lá, o comerciante que já está passando por uma dureza terrível, tem que ter uma máscara para dar para esse infeliz? Glauco, vou fazer a ressalva aqui. Quando a gente entrevistou o capitão da GCM, da Guarda Civil Municipal aqui de São José dos Campos, antes do decreto na semana passada, ele fez uma orientação que eu acho que é muito válida para este momento. Muitos estabelecimentos comerciais nos relatam que as pessoas às vezes compram as coisas e ficam ali em frente, principalmente adegas, consumindo as bebidas ou a comida, sem máscara. Então, agora que é um decreto, agora que é uma lei, vale a ressalva. Neste caso, acione a guarda, logicamente, primeiro você tenta o contato com essa pessoa, orienta, mas para o seu estabelecimento não ser multado nesses casos, você tem que entrar em contato com a Guarda Civil ou com a Polícia Militar para indicar que você já relatou que as pessoas estão sem máscara, porque senão pode acontecer um desentendimento e essa multa chegar até você no final do dia. Pois é, não tenha a menor dúvida, isso daí é mais um circo armado aí que vai com certeza ter muitos problemas mesmo. A meu ver, é mais uma vez aquele negócio decidido em gabinete, uma boa ideia, decidida em gabinete, que ninguém pesquisou qual é a execuibilidade da coisa. Isso é muito terrível. Como campeia nos nossos governos em todos os níveis. Inventa-se uma coisa dentro do gabinete, inventa-se uma tabela de Excel para fazer a estatística disso daí e joga na rua. Se der certo, o mérito é meu. Se der errado, é culpa de alguém. E se for muito errado, a gente faz de conta que não aconteceu. Que nem o rodízio em São Paulo. Triste. Vamos ver o que vai acontecer e, claro, nós vamos acompanhar. Com 692 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, sobe para 58.314 o total de mortes em função da pandemia no Brasil. O número foi divulgado na atualização diária do Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram adicionadas às estatísticas mais 24.052 casos confirmados de Covid-19. Com isso, o Brasil atinge 1.368.195 casos acumulados da doença. O balanço do Ministério da Saúde aponta que o total de recuperados desde o início da pandemia totaliza 757.462. Pois é, para quem está nos assistindo, se perguntando se esse número de mortes em 24 horas de 692 já é uma ocorrência, um registro de que as mortes estão caindo. A gente, infelizmente, a gente espera que isso esteja acontecendo primeiramente, mas infelizmente a gente sabe que na terça-feira, na data de hoje, no final do dia, esse balanço tende a crescer, porque muitas secretarias municipais e estaduais não divulgam o balanço do fim de semana, acumulando aí na segunda e na terça-feira. Então vamos acompanhar hoje, que é uma data crucial para ver se realmente as mortes estão começando a cair pelo país, que é o que a gente mais espera. E Glauco, o pessoal está comentando aqui na nossa live sobre o decreto das máscaras, né? O Idival Ferreira está comentando aqui a sua opinião sobre o governador João Dória. Temos mais participações aqui, deixa eu só pegar, do Milton Kudamatsu colocando aqui. Uma lei inócua. Eventualmente o cidadão está de posse da máscara, porém nem em uso em via pública. Ao colocar a máscara fica cessado o desvio de conduta do cidadão. Então a gente tem as pessoas comentando aqui. Muito obrigado por participarem aqui da live do Jornal Abre Aspas e continuem dando sua opinião. É um prazer lê-las aqui ao vivo. Não tem dúvida. Milton, né? Que fez, Milton. Muito obrigado, Milton, muito obrigado, claro, a todos que fizeram um comentário, mas muito pertinente a sua colocação, muito obrigado. E o presidente Jair Bolsonaro está estudando a situação do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, e já conta com uma lista de nomes que possam assumir o lugar do titular do MEC, caso a posse não seja efetiva. O desgaste foi gerado pelo fato de o currículo de Decotelli apresentar
inconsistências. O novo ministro alterou pela segunda vez as informações de seu currículo depois de a Universidade de Wuppertal, da Alemanha, afirmar que Decotelli não obteve certificado de pós-doutorado pela instituição. A universidade informou que ele conduziu pesquisas por 3 meses em 2016, mas não esteve em nenhum programa de pós-doutorado. A primeira mudança no currículo havia sido depois que o reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, dizer que Decotelli não tem título de doutor em administração pela instituição. Outra suspeita que recai sobre o novo integrante da esplanada é a de que ele teria plagiado dissertação de mestrado em gestão empresarial. Há trechos que repetem trabalhos publicados anteriormente por outros autores. A ala militar também está descontente. Um auxiliar do núcleo militar informou que o ainda ministro não é um militar de carreira. Decotelli fez apenas um curso na Marinha, mas não seguiu carreira. Pois é, Glauco. A nomeação de Decotelli foi publicada na edição extra do Diário Oficial na quinta-feira, né, dia 25, e após o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro planejava uma solenidade hoje para o empossamento do ministro aí à frente do Ministério da Educação, fato que ainda não está confirmado se vai ter essa cerimônia de posse. Mas, enfim, são acusações sérias, né? Ainda mais vindo de um ministro da Educação. A gente sabe que a educação é exemplo no país, ainda mais quando a gente fala de cursos, nomeações. Então, você já imaginou como é que um estudante, por exemplo, aqui de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado vai se sentir sabendo que o próprio ministro da Educação já omitiu essas informações importantes no currículo dele? Ele se sente também, obviamente, no direito de fazer, no mínimo, parecido, né? Em se provado, efetivamente, tudo isso é um fato gravíssimo, gravíssimo, por se tratar de uma figura que foi aí a ministro de Estado. Se tudo isso for confirmado efetivamente, como já foi pelo reitor da Universidade, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, a Universidade de Rosário, na Argentina, e todo o resto, pelos próprios militares aí da Marinha, atestando que ele não é um oficial de carreira, só fez um curso, um fato gravíssimo, que deve ser apurado e que engrossa a lista de coisas que acontecem no nosso país. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e não perdoar. Eu vou ler 2 comentários aqui. Primeiro a Eulália mandando um bom dia pra gente, assim como a Eugênia Minicucci, a Eugênia comentou: mentira tem perna curta. E o José Márcio Pasqualino ainda comenta: novelas da vida real. Ministro, Covid, o que mais virá? É o que a gente espera que nenhuma mais venha, né? Que venham novelas boas, com finais felizes. Não tenha dúvida, José Márcio, não se trata mais de novela, né? São peças tragicômicas que nós continuamente somos submetidos por uma série de suas excelências mal qualificadas, extremamente bem pagas e que simplesmente só não fazem o dever de casa, que é o básico: trabalhar para o povo com o dinheiro do povo. Concordo em número, gênero e grau com você, só acrescentando o tragicômico, porque no final das contas, sempre nós é que pagamos a conta. Estudantes inscritos na edição 2020 do Enem têm até hoje para votar na enquete que vai definir a melhor data para a realização das provas que foram adiadas aí devido à pandemia. A consulta está disponível na página do participante, com três opções de datas aí: Enem impresso, 6 e 13 de dezembro de 2020, 10 e 17 de janeiro de 2021 ou de 2 e 9 de maio de 2021. Pois é, mais uma definição que a gente tem no Ministério da Educação. Essa enquete foi um dos últimos atos do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e aí fica a total indecisão, né? De dezembro para maio é um prazo bem grande, então você, estudante que está participando do Enem, já que o Ministério não tem essa posição oficial, você tem que ir lá e
colocar qual data, na sua opinião, é melhor. Pelo menos isso a gente tem já de definição, que 3 datas possíveis, né? Aliás, de concreto no Ministério não tem nada, né? Nem ministro. Exatamente. Pois é, vamos nós aí. E olha, gente, junho, uma coisa atípica que o brasileiro está acostumado aí a acontecer lá para março, mais ou menos, é sempre aquela data que dá um aperto no coração, porque é a hora de declarar ao leão, e é leão mesmo, daquele tipo bem guloso, o imposto de renda. Em função de toda a pandemia, a data foi postergada aí para final de junho, mas não adianta você marcar o casamento para fevereiro de 2082. Se marcou o dia, chega. Exatamente. Foi o que aconteceu aqui com a gente com relação ao imposto de renda. Postergado para junho, chegou a data da entrega. E hoje nós vamos aí conversar, estamos estabelecendo o contato com a contadora Ivana Miranda, da Dinâmica Contabilidade, exatamente para falar aí do fim do prazo, quais são as consequências, o que acarreta o fato de você não entregar sua declaração. É sempre um assunto meio áspero, né, Douglas? Exatamente. A gente só está restabelecendo esse contato, que parece que a gente teve um probleminha na internet, né, Glauco? Exatamente. Então a gente vai para a próxima matéria e daqui a pouco a gente entra em contato com a Ivana novamente. Mas o prazo não foi prorrogado, não. Você espera que nós voltamos, porque o prazo já chegou. E a economia brasileira fechou 331.901 vagas de trabalho com carteira assinada em maio, informou o Ministério. São trágicos, né, Douglas? Porque nós estamos aí sendo flagrados por essa... Flagrados não, passando por toda essa pandemia, mas é uma notícia que sempre nos incomoda muito, porque isso significa uma carestia enorme, não só para a economia, mas pontualmente para aquelas pessoas que estão passando, algumas até por algum desespero, né? Exatamente, notícia péssima aí para a economia brasileira, o que comprova o que a gente já esperava, infelizmente, né? Que essa pandemia do coronavírus veio a trazer grandes perdas econômicas e o que mais nos assusta de trabalho, né? Que a gente sabe que o trabalhador é o que está ali na ponta da corda, a ponta mais fraca. Então, infelizmente, a gente tem essa notícia que está confirmando que a pandemia do coronavírus ceifou muitas vagas de emprego. Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar. A gente espera que essa recuperação, primeiro da saúde, depois da área da economia, sejam as mais rápidas possíveis, né? Pois é uma coisa que nos preocupa muito e só podemos dizer que vamos acompanhar. A gente continua tentando estabelecer o contato aqui com a Ivana, porque chegou a data e não tem para onde correr. Aí fica bem difícil mesmo. A internet, vocês sabem todos aí que ela está um pouco complicada, um pouco arrastada, mas a gente continua aí aguardando a Ivana Miranda. Ivana, já nos ouve? Eu ouço vocês sim. Bom dia. Ivana, eu só acho que a câmera está desligada. Se tiver como você ligar a câmera aí, já estamos ao vivo aqui no Abre Aspas de hoje para falar sobre esse tão temido leão, né, Glauco? Não, nem fale, esse leão que dá aquele desconsolo. Exatamente. E todo ano é em março, que já saiu de janeiro e fevereiro, que já foi aquele desastre de IPs, que é o IPTU, o IPVA e tudo mais, e aí chega a hora de declarar a sua majestade da selva de Brasília, o leão, os seus rendimentos. Pois é, Ivana, você já conseguiu aí acionar a sua câmera? Então, para mim aqui parece que está normal e eu estou ouvindo vocês perfeitamente, Perfeito, mas vamos seguir, eu então. não sei exatamente o que é. E não tem problema, o importante são as informações. Ivana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Abre Aspas. A Ivana Miranda, da Dinâmica Contabilidade. Pois é, Ivana, apesar de postergado, não foi cancelado, né? Chegou a hora de prestar as contas ao leão. Primeira coisa, vamos falar, está encerrando aí o prazo, mas quais são as consequências para quem não cumprir com o seu dever? Então, na verdade, hoje encerra o prazo e quem não cumpre com o dever acaba sendo sujeito a uma multa, né? Para quem não tem imposto a pagar, já existe uma multa no valor mínimo e quem tem imposto a pagar fica sujeito ao pagamento de uma multa de 20% do valor referente ao imposto devido por aquela pessoa. Então, assim, não dá para deixar de jeito nenhum. Perfeito. E a gente sabe que algumas pessoas estão deixando para a última hora, aí algumas pessoas nos perguntando o que aconteceu, o que fazer.
Muitas pessoas ainda com dúvida se eu tenho que declarar ou não. Então, a gente sabe que o prazo é curto, mas mais uma vez, quem tem que declarar o imposto de renda? E se essa pessoa ainda não fez a declaração, o que ela pode fazer nessas últimas horas aí, né? Olha, a Receita Federal ela tem deixado assim tudo bem fácil em relação ao programa para que o contribuinte não tenha muita dificuldade de fazer a declaração. Mas, se ela ainda tiver dúvida, se ela não conseguir fazer sozinha, ela tem que buscar uma ajuda profissional nesse momento. Perfeito. Então, quem é que precisa declarar? Tem algumas regras de obrigatoriedade, né? A pessoa precisa declarar se ela teve um rendimento superior a 28.300 e poucos reais ao ano, rendimentos tributáveis, se ela teve rendimentos isentos superiores a 40 mil reais no ano, ou se ela teve bens no nome dela superior a 300 mil reais no ano. Então, assim, são algumas condições específicas. Aí, eu até queria colocar aqui também uma outra coisa, sabe? O microempreendedor individual, ele também termina hoje o prazo da entrega da declaração dele enquanto pessoa jurídica. Ele tem que fazer hoje o DASNA, que é o último dia, e ele precisa verificar se ele também está sujeito à obrigatoriedade de fazer a declaração de pessoa física, que às vezes eles confundem, eles acham assim, eu vou fazer a pessoa jurídica, não preciso fazer a física, mas precisa, tá? Então, precisa verificar se ele está dentro da obrigatoriedade. Então, ele vai verificar lá o rendimento que ele teve no ano, e aí a Receita determina que um percentual daquele rendimento é isento e o outro é tributável. Dentro do valor tributável, se estiver superior a R$ 28.339, 359, não me lembro o valor exato, ele precisa fazer a declaração. Perfeito. Ivana, a gente sabe que a gente já falou aí de uma das consequências, mas enfim, quem não declarar o imposto de renda também tem mais consequências do que a no bolso, aquela que cai no bolso, né? O que mais pode acontecer aí com uma pessoa que não declarar o imposto de renda? Bom, o principal problema que ela vai ter vai ser em relação à própria Receita Federal, né? Que ele vai ser multado, ele não consegue declarar rendas depois para banco, ele não consegue demonstrar o que ele tinha. Assim, agora, a principal consequência tem a ver realmente com o bolso. A Receita Federal ela tem um sistema que não é por acaso, que se chama T-Rex, né? Que é o melhor, o computador se chama T-Rex. É aquele assim que está ali para pegar tudo mesmo. E o sistema da Receita Federal que faz a busca das informações se chama um sistema ARPA, que é inclusive um sistema copiado a nível mundial. Por quê? Porque tem os olhos de águia, né? Então, assim, ele busca as informações em todos os cantos. Então, vamos pensar assim, por exemplo, uma situação. O inquilino não informou lá o aluguel que ele recebe, que ele paga, desculpa. Aí o locador pensa assim, então eu também não preciso informar. Só que a imobiliária tem que fazer uma declaração que se chama de IMOB, que ela precisa informar as operações de locação que tiveram naquele período. Então, assim, o inquilino não colocou, o locador não colocou, mas a Receita descobriu isso através de um outro meio. Então, assim, ela tem hoje cruzamento com todos os órgãos que você pode imaginar. Ela busca informação no município, no estado, no cartório, no Detran e até no Exército, se você quer saber. Então, assim, tudo é cruzado, tudo. Perfeito. Ivana, a gente tem uma participação aqui que está falando não só da parte que você pode prejudicar, mas da parte que você pode ajudar. O Milton Kudumatsu participa mais uma vez colocando, né? Oportunidade de ajudar os idosos e crianças e adolescentes, separando em até 6% o imposto devido ao apurado via DARF. Tem essa possibilidade de você destinar alguma parte desse imposto para alguma associação? Como é que funciona isso aí? Nossa, isso é muito bacana, realmente. E esse ano a Receita Federal fez uma coisa que facilitou. Quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, ela já dá permissão que você passe para esses conselhos, que você destine para esses conselhos
desde que sejam conselhos municipais, estaduais, tem algumas regras, parte do seu imposto devido. Então, é permitido que você faça uma doação de até 6% do imposto devido para essas instituições de idosos e de crianças. Isso é interessante realmente. Pois é, Ivana, como eu disse aqui no começo, adiaram e tal, mas chegou. E tem que se cumprir aí o seu dever, a sua obrigação de declarar a sua renda. Ivana, a gente agradece muito a Ivana Miranda da Dinâmica Contabilidade, que veio aqui dar esse estoque, e ficou bem legal esse final aí, no termo aí da contribuição também. Ivana, a gente agradece muito a você e sabemos que você deve estar num dia aí complicado e numa correria muito grande. Então, um ótimo dia a você e toda a sua equipe nesse 45 do segundo tempo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia, até mais. Bom dia. Pois é, Douglas. Ela acabou de falar a respeito aí de todas as consequências, obviamente, e principalmente do T-Rex e do Águia. Exatamente. Aí, né? Nós gostaríamos, creio, que todos os brasileiros gostariam muito que toda essa eficiência que foi empregada nesse sistema aí de arrecadação fiscal por parte da Receita Federal também fosse usada no cotidiano do nosso governo. Quem sabe um sistema tão eficiente, que não cai nunca, que não dá bug, que não tem problema nenhum na hora de cobrar, fosse muito eficiente contra uma corrupção também, Exatamente, né? A gente está falando aqui repetidamente que esse auxílio emergencial do governo está colecionando casos de corrupção de pessoas que não precisavam e estão pedindo. Então vamos ver aí, obviamente a gente tem esse tempo agora, vamos ver se na declaração do imposto de renda do ano que vem algumas pessoas que pediram esse auxílio indevidamente serão cobradas, né? Porque a gente sabe que o sistema da Receita Federal é um dos melhores do mundo aqui do Brasil. Exportado, inclusive. Exatamente, como a Ivana acabou de falar pra gente. Então, vale ressaltar que a gente espera que toda essa eficiência também seja aí para pegar casos de corrupção aqui no Brasil. Não tem a menor dúvida, sem contar porque às vezes você errou por R$100, você recebe uma notificação da Receita Federal e é automaticamente incluído numa rela de párias que não podem fazer mais nada. Triste quando vem a notícia que foram desviados bilhões e ninguém viu. Glauco, vou ler uma participação aqui. O Valderi Teixeira falou aqui: quem tem MEI é pelos valores, é isento? E na hora de fazer a declaração de pessoa física, como fica? A Ivana Miranda deu uma detalhou um pouquinho aqui pra gente como é que fica isso aí. Mas se você ainda tiver mais dúvidas, o Valderi Teixeira, envia pra gente inbox que a gente vai estar encaminhando pra Ivana, para ver se ela pode te ajudar aí. Inclusive passamos contatos dessa contadora que já vem participando várias vezes aqui no Abre Aspas, que nosso intuito aqui sempre é tirar as dúvidas de nossos internautas. Obrigado pela participação. É isso aí, a despeito do nó na garganta, vamos nós. E olha só, a China, a grande e famosa China, suspendeu importações de 3 frigoríficos brasileiros, informou o Ministério da Agricultura. O governo não indicou, porém, quais fábricas tiveram as autorizações suspensas. A retirada de licenças de exportação para a China ocorre em meio ao aumento dos casos de Covid-19 entre os trabalhadores de frigoríficos brasileiros. O Ministério da Agricultura disse que busca os motivos da suspensão junto a um órgão do governo chinês e que negocia para que haja uma retomada das exportações de parte dessas empresas. Pois é, Glauco, tem muita gente falando aí que não vai querer vacina se vier da China, que não quer máscara, respirador. Na verdade, viu? É eles que não estão querendo nossa carne já, porque a gente está num estágio que, pelo menos oficialmente, é muito mais avançado o coronavírus aqui no Brasil do que lá na China, mesmo eles sendo o país que exportou esse vírus para o mundo inteiro. Enfim, Glauco, tem mais uma notícia interessante que eu li aqui cedo no site da CNN Brasil. Pesquisadores da China descobriram uma nova gripe suína com potencial pandêmico. Não é nada disseminado ainda, está em fase ainda de descobrimento, mas enfim, vale ressaltar que a gente tem que tomar cuidado e cobrar das autoridades mundiais, né, que a gente com certeza não quer enfrentar mais uma pandemia. Pois é. Vamos para o comercial, porque esse bloco tem que acabar, né? Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente.
10 horas 4 minutos, voltamos com abre aspas desta terça-feira. A região metropolitana do Vale do Paraíba registrou ontem o recorde diário de casos positivos da Covid-19. Foram confirmados mais 390 diagnósticos, totalizando 6.840 pessoas infectadas desde o começo da pandemia. A cidade que concentra o maior número de casos é São José dos Campos, com 2.983. O município ainda tem 1.794 casos suspeitos da doença. Em seguida aparecem Jacareí, 578, Taubaté, 556, São Sebastião, 541 e Caraguatatuba, com 377. Apenas 2 das 39 cidades da região seguem sem casos positivos: Lagoinha e São José do Barreiro. 13 novas mortes também foram registradas ontem, em decorrência da doença, sendo 5 em São José. No total, são 239 óbitos, além de 41 outras mortes em investigação. A boa notícia é que o Vale tem 4.314 recuperados da doença. Pois é, Gal, o que você falou aí, ontem as cidades de Jacareí e Taubaté ultrapassaram o número de casos confirmados aí de São Sebastião. A gente sabe que São Sebastião é uma cidade menor que Jacareí e Taubaté. São José, Taubaté e Jacareí, em sequência, são as maiores cidades do Vale e tendem a ter aí número maior de casos confirmados. Porém, São Sebastião, essa cidade que vem dando exemplo de isolamento e também de testes, né? São Sebastião é a cidade que mais testou pessoas para ver se tinha ou não tinha o coronavírus. Isso é uma recomendação da OMS desde o começo da pandemia. Então vale ressaltar que esse número elevado em São Sebastião se deu porque a cidade realizou mais testes. Então agora a gente tem oficialmente aí o que já se vinha se esperando, né? As maiores cidades com mais concentrações da doença. É isso aí. E a Prefeitura de Aparecida publicou um decreto ontem em que estabelece o cronograma para a reabertura gradual do Santuário Nacional. O documento autoriza a Basílica a reabrir as portas para missas com fiéis a partir de 28 de julho, com capacidade reduzida e seguindo protocolos de segurança. O decreto também divulga datas para a reabertura dos hotéis e da tradicional Feira Livre da cidade. Com o cronograma, a partir do dia 28 será permitido na cidade as celebrações litúrgicas do Santuário Nacional com capacidade reduzida, a reabertura da rede hoteleira com capacidade de 30% de ocupação. No dia 4 de agosto, as galerias e o Centro de Apoio ao Romeiro poderão ser reabertas. No dia 15 de agosto, a Feira Livre terá reabertura com capacidade reduzida. O decreto determina que essas datas serão cumpridas somente se a região não regredir no Plano São Paulo de flexibilização da quarentena, onde atualmente está na fase 2 laranja. Pois é, Glauco. Segundo a direção do Santuário Nacional de Aparecida, a igreja está submetida à Arquidiocese de Aparecida e ainda não tomou uma decisão oficial se irá cumprir esse decreto municipal e reabrir no dia 28 de julho. E notícia triste para o emprego na nossa região. Desde o começo do ano, o Vale do Paraíba contabilizou 24 mil demissões, de acordo com dados do CAGED divulgados nesta semana pelo Ministério da Economia. Esse resultado, dos 5 primeiros meses do ano, é o pior de toda a série histórica que teve início lá em 2007. A pandemia, claro, teve forte influência nesses números, com queda acentuada a partir do mês de março e abril. Em março, foram quase 7 mil demissões e em abril foram mais de 13 mil vagas encerradas. Para efeito de comparação, o período de janeiro a maio, com a maior queda de empregos na região, havia sido em 2015, com um corte de 8.718 postos de trabalho, reflexo da crise financeira que começou em 2014. No geral, segundo o CAGED, a RM Vale registra 65.349 admissões
e 89.363 desligamentos entre janeiro e maio deste ano. Glauco, falando das cidades que mais demitiram aí, né? São José dos Campos também uma tendência, por ser a maior cidade da região, maior economia aqui da nossa região, também sofreu muitas perdas, acumulando desde o começo do ano, variando aí em janeiro, fevereiro, tinha números bons, mas depois com a pandemia esse número caiu bastante, mais de 7 mil demissões e Taubaté chegando a quase 4 mil demissões, ou seja, comprovando aí que a pandemia realmente está afetando a economia aqui da nossa região. Sem dúvida. E ainda de Taubaté chegou a 140 o número de funcionários demitidos durante a pandemia pelo consórcio Eco Taubaté, responsável pela limpeza urbana no município. O número foi informado pela própria prefeitura, em resposta ao requerimento da vereadora Loreni, que faz oposição à gestão do prefeito Ortiz Júnior. No início do mês, quando foi promovida grande parte das demissões, o consórcio alegou que a medida havia sido tomada após um pedido da prefeitura para reduzir as despesas com o contrato, que giravam em torno de 6 milhões de reais por mês. Em resposta ao requerimento da oposição, a prefeitura alegou que trata-se de uma medida excepcional e temporária, por conta dos efeitos econômicos causados pela pandemia. E que, apesar do corte, todas as atividades essenciais serão mantidas. Porém, ontem, a Prefeitura divulgou um comunicado à imprensa, em que reconheceu que, devido ao corte no contrato, a coleta seletiva e outros serviços serão reduzidos entre 1º de julho e 1º de novembro. Nesse período, a coleta seletiva será realizada uma vez por semana e apenas na região central. A Prefeitura orienta que a população dos bairros leve os materiais recicláveis aos PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Serviços como capina, poda de árvores e varrição também terão capacidade de atendimento reduzida. Já outros serviços considerados não essenciais serão totalmente paralisados. A lista inclui varrição mecanizada, pintura de meio-fio, limpeza de bocas de lobo e conscientização ambiental. Pois é, Glauco, a gente sabe que a conscientização ambiental é o que faz com que as pessoas se conscientizem sobre o que deve e o que não deve ser feito no meio ambiente. E agora a gente se pergunta se esse é ou não é um serviço essencial. Na minha opinião, sim, um serviço muito essencial. Mas, Glauco, na primeira nota a Prefeitura falou que os serviços não teriam alteração. Mas depois, como você bem leu aí, a coleta seletiva, por exemplo, vai ser realizada uma vez por semana e apenas na região central, o que comprova que vai ter sim alteração, e como esses outros serviços que você falou foram totalmente paralisados. Então vamos ver aí como é que vai ficar a cidade de Taubaté na questão da limpeza e saúde pública até o mês de novembro. Pois é. Há pouco tempo atrás aqui eu chamei a atenção para o fato de que esta frase, em função da pandemia, tem sido amplamente usada, tanto no mercado formal e informal da economia, quanto também por suas excelências os poderes constituídos, aí em todos os níveis. Há de se ter muita atenção. O em função da pandemia não justifica tudo. Tem que se ficar atento, porque o que está sendo pago, o que já foi pago, tem que ser recebido. Ok? Então, nós precisamos ficar muito atentos e vamos estar aqui no Abre Aspas, muito atentos a tudo isso daí. O em função da pandemia não automaticamente justifica qualquer coisa. Então você aí em casa, fique atento e nos ajude também na fiscalização. E a gente precisa falar qualquer dia sobre esses preços no supermercado que estão visivelmente acontecendo. O quê? Não vou nem falar, você já falou, né? Rápido intervalo e voltamos com tempo e mais notícias para você. Fique atento e com a gente. (10h17), voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta
terça-feira. E vamos saber como é que está o tempo, que está uma coisa meio indecisa aí. Não sabe se chove, não sabe se faz frio, se faz calor. Vamos ver com ele que sabe de tudo sobre isso. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. O sol vai voltar a dar as caras aqui na nossa região nesta terça-feira. O dia terá bastante variação de nebulosidade, mas o sol aparecerá com um pouquinho mais de frequência do que vimos nos últimos dias. As temperaturas à tarde também ficarão ligeiramente superiores ao que vimos ontem. Máxima de 23 graus no Vale do Paraíba, 22 no litoral, 21 em São Paulo e 17 na Serra da Mantiqueira. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, na quarta-feira, também teremos um tempo bem parecido, né? Com variação de nebulosidade, mas com a presença do sol. Mas lá na quinta-feira, a passagem de uma nova frente fria vai derrubar de novo as temperaturas e provocar chuva em todas as cidades aqui da nossa região. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, então para aqueles todos que gostam, como eu, do frio, tem uma boa notícia que vem aí. Mais uma frente fria anunciada por Caio Souza. Muito obrigado, Caio. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou nesta terça-feira a expulsão da embaixadora da União Europeia na Venezuela, decretada pelo presidente do país, Nicolás Maduro, e ameaçou com a adoção de medidas de reciprocidade. Abre aspas. Condenamos e rejeitamos a expulsão de nossa embaixadora em Caracas. Adotaremos as medidas necessárias, habituais, de reciprocidade, escreveu Borrell em uma rede social um dia depois de Maduro anunciar o prazo de 72 horas para a saída do país da embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa. A expulsão da embaixadora foi a resposta do governo venezuelano às novas sanções europeias contra 11 venezuelanos, entre eles o deputado Luiz Parra e vários funcionários aí do Supremo Eleitoral, por ações aí contra a oposição liderada por Juan Guaidó. Com a decisão, a União Europeia eleva a 36 o número de venezuelanos proibidos de viajar ao bloco e congela seus ativos por considerar que prejudicam a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos no país, cenário de uma grave crise política. Entre os afetados pelas sanções estão os funcionários próximos ao presidente, incluindo a vice-presidente Delcy Rodrigues. Apenas uma solução negociada entre venezuelanos permitirá ao país sair de sua profunda crise, afirmou o chefe da diplomacia da União Europeia, que ao lado dos países europeus e latino-americanos atua para tentar alcançar o objetivo. E se arrasta a crise nessa Venezuela, que estava um pouco quieto, mas a situação está gravíssima lá, né, Odu? Exatamente, a gente vem falando desde o ano passado, retrasado, que isso aí ainda não acabou, está longe de acabar, né? O Nicolás Maduro é um chefe, se pode se chamar de chefe, um ditador muito duro, que inclusive tem algumas medidas bem autoritárias, como essa de expulsar líderes diplomáticos, e outros países nada podem fazer. Então resta a nós aqui noticiar e aguardar com boas esperanças para que a população pobre da Venezuela não seja mais atingida. Não tem a menor dúvida. Se isolando cada vez mais, que todo mundo sabe quando acaba. Nossa solidariedade ao pobre povo da Venezuela, que sofre demais com esta ditadura. Vamos ao esporte. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo adotaram o mesmo discurso na hora de definir quando as competições serão retomadas. Segundo o site de Primeira, os quatro mantêm conversas e se aproximaram de outros clubes, como o Fluminense, que também acreditam que os torneios só devem voltar a ser disputados em agosto. Os paulistas e o Fluminense
acreditam que vão ter uma desvantagem esportiva com o retorno imediato. No caso dos paulistas, os cartolas estão conversando com a federação local e a ideia é que o estadual também inicie em agosto, mesmo com o brasileiro programado para o mesmo mês. Por isso, o pedido é de o nacional começar aí ao menos na segunda quinzena. Pois é, Galo, que é um fato que é muito lógico, né? Se os times cariocas já voltaram a jogar, o único estadual que voltou a jogar no Brasil, quando voltar ao Campeonato Brasileiro, eles vão ter essa vantagem aí de um tempo maior treinando e jogando. O fato que deveria ser unificado, mas enfim, vamos aguardar para ver qual será a decisão da Federação Paulista e da Confederação Brasileira de Futebol, que pelo visto quer que o Campeonato Brasileiro volte já em agosto. Não tem dúvida. O Douglas, será que algum dia nós vamos conseguir fazer uma edição completa sem o famoso aguardemos? Exatamente, eu acho que é muito difícil, Eu né? acho. Se as decisões fossem rápidas, quem sabe? Quem sabe? Portanto, aguardemos. Aguardemos, exatamente. Pois é. Pois olha só, para você que tem um pet aí, notícia muito importante aqui de São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos abre hoje 1.000 vagas para o programa de castração gratuita de cães e gatos. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do município, o site da Prefeitura. Segundo a Prefeitura, os pets inscritos devem começar a ser chamados entre o final de julho e o início de agosto. Agora, pelo momento, ainda estão sendo atendidos os que conseguiram se inscrever na fase anterior. O serviço, claro, teve uma parada temporária devido à escalada aí da pandemia. Serão disponibilizadas 600 vagas para cirurgias por mês, mediante a capacidade de atendimento por espécie e sexo. Seguindo aí a ordem cronológica das inscrições. As convocações se darão por e-mail e telefone informados lá na hora do seu cadastro, tá? Para fazer a inscrição, é preciso preencher o formulário com dados corretos e atualizados. Depois, o interessado precisa acompanhar, claro, pelo e-mail e telefone cadastrados os chamados feitos pelo CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, para agendamento da cirurgia. Os critérios e requisitos para ser atendido pelo programa podem ser conferidos também no site da Prefeitura. Uma notícia muito importante, né? Muito bacana isso aí. Para quem não sabe, São José dos Campos tem um dos melhores centros de controle de zoonoses do estado, né, se não do Brasil. Então, muito importante que essas 1.000 vagas aí de castração de animais sejam totalmente preenchidas, tenho certeza que serão, porque o controle de animais é uma questão de saúde pública. Portanto, vale a você que tem interesse nessa vaga entrar lá no site da Prefeitura e, principalmente, celular e e-mail cadastrado, porque o chamado vai ser feito no outro mês. Então não adianta passar o número e depois trocar de e-mail, que daí você vai ter esse problema de não ser notificado. Não tem dúvida. Bem lembrado, Douglas, é importante que você, claro, entre no site da Prefeitura primeiro, leia tudo, a gente vem repetindo, já demos essa notícia anteriormente, repetimos hoje, para que você saiba que vai haver um agendamento em que você vai ser chamado. Não confunda que você cadastrou e vai levá-lo lá amanhã. Então leia direitinho tudo o que está lá e, como o Douglas falou, deixe os dados atualizados e, claro, também fique atento, porque depois, se você recebeu, passou, a fila é grande, por tratar-se também de um trabalho de qualidade e gratuito. Está de parabéns à Prefeitura de São José dos Campos, faça a sua parte e faça tudo certinho. Douglas, nós deixamos para o final, mas hoje é um dia especial aqui, né? Exatamente. Durante essa pandemia, estamos aqui, acabou ficando nós dois na bancada, mas a gente sente falta de todos que não estão com a gente e usualmente estavam também. E hoje um dia especial exatamente para um deles, não é? Exatamente. Nosso comentarista, o cientista social e demógrafo Leandro Besseneri faz aniversário hoje, mais um ano de vida. Então, parabéns aí, que você coma aí o seu bolo vegano, que eu sei que você gosta, né, Leandro? Exatamente. Muitas felicidades. O Abre Aspas deseja aí tudo de melhor para você, que você tenha muita saúde para continuar fazendo esse trabalho de pesquisas que você está fazendo nesse momento aí da pandemia do coronavírus, né? Pois é, meu caro amigo Leandro Besseneri, uma feliz nova órbita solar para você, com muita paz e saúde, que o resto a gente inventa.
tá bom? Ótimo dia, aproveite seu dia, mas não esquece que passado tudo isso aqui, nós vamos comemorar também um grande ano novo para você, meu amigo. E para você que nos acompanhou em mais esta edição, às vezes um pouco árida, o nosso muito obrigado pela participação e amanhã estaremos de volta. Douglas, muito obrigado também e vamos para amanhã, né? Vamos para amanhã. Uma última ressalva, hoje 30 de junho, esgotam-se aí o prazo da Justiça Eleitoral para que apresentadores e pessoas que participam de programas jornalísticos se retirem para fazer sua candidatura à prefeitura ou a vereador. Portanto, se você não vê o Glauco ou eu aqui amanhã, que provavelmente a gente vai estar concorrendo à prefeitura, eu acho que isso não vai acontecer. Exatamente, mas fique aí, quem sabe, confira a nossa edição de amanhã para ver, quem sabe não estaremos aqui, mas isso fica para amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.